Sejam todos bem-vindos ao nosso videocast Caixa Vida e Previdência. Hoje, com a missão especial de falar sobre a previdência privada como instrumento de sucessão e também como instrumento garantidor de uma previdência, de uma aposentadoria segura e tranquila. Hoje, para falar sobre esse produto e para falar sobre essa solução de investimento, a gente convidou dois especialistas e dois grandes parceiros da Caixa Vida e Previdência. A Cláudia Codja, obrigado Cláudia por estar aqui conosco. Ela é estrategista de investimento e doutora em História Econômica. E o nosso querido amigo também, Rogério Araújo, nosso Million Dollar Round Table. Eu vou explicar mais na frente o que é isso, mas eu posso dizer que ele é o cara dos milhões de dólares em seguros, tá? Então, seja bem-vindo, Rogério. Obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigado, Rani. Prazer estar com vocês aqui. O prazer é todo nosso. Acho que o primeiro ponto, né, para falar de previdência, uma pergunta que vem na minha cabeça é: o brasileiro conhece previdência? Acho que no Brasil inteiro a gente tem 10 milhões de pessoas que têm um plano de previdência, né, de CPFs distintos, de acordo com os últimos dados da FENAPREV. E a gente está falando de 70, 80 milhões de pessoas economicamente ativas. O que você acha, Cláudio? O brasileiro conhece a previdência privada? Objetivamente, não. Conforme uma pesquisa da Ambima, o produto Previdência Privada foi feito por um público-alvo, cujo qual apenas 13% deles tem a Previdência Privada. Mais do que isso, dos que têm a Previdência Privada, 61% não conhecem que categoria de plano tem, se é um PGBL ou um VGBL. O que isso demonstra? Né? Que há um desconhecimento sobre os benefícios do produto. Né? Que é um produto, é mais que um produto financeiro, é uma estratégia de investimento. É um produto de planejamento estratégico dentro do portfólio. O volume de benefícios que a Previdência carrega, eles compõem, obviamente, a rentabilidade é importante, mas o volume de benefícios que ela carrega, por sua própria vocação, como um produto estratégico no portfólio, é muito relevante. E me parece que ainda não há o conhecimento pleno do papel da previdência privada dentro de um portfólio pessoal. O papel de apoio à longevidade, de um colchão de segurança na longevidade, quando todos, independente da classe social, perdem um pouco da qualidade cognitiva, da capacidade cognitiva, têm aversão a depender de terceiros, prezam por segurança, autonomia e liberdade financeira com o aumento da longevidade, e mais do que isso, ele é um produto para sucessão patrimonial. Então eu acho que a Previdência ainda não tem um conhecimento amplo por parte dos investidores, o que é uma pena. Ela ainda não ocupa o lugar que ela merecia estar, né? Exatamente essa expressão. Quando a gente olha, né, muito se fala sobre economia prateada, né, e aumento da longevidade. Sim. Agora com inteligência artificial, né, descobriram que as vacinas com RNA podem até curar ou reduzir o câncer, ou seja, a gente fala das pessoas vivendo cada vez mais. Por muito tempo achou-se que era dever do Estado garantir essa vida a mais, né, essa vida pós-período ativo. A gente vê aí na Europa, até nos Estados Unidos, as pessoas trabalhando até muito mais tarde, e cada vez mais preocupada com a previdência privada. Eu consigo ver um aumento. Quando a gente olha os últimos 10 anos, o volume de investimento em previdência privada vem crescendo cada vez mais ano contra ano, mas ainda limitado a um número muito restrito de CPFs, muito ali na classe A e B, né? Rogério, no seu dia a dia, né, você como eu falei aqui, né, é a pessoa dos milhões de dólares nos seguros de vida. Como é a recepção dos clientes em relação à previdência privada? É uma coisa que já preocupa, eles já começam a buscar de forma mais proativa, ou ainda precisa ser um produto ofertado, orientado e incentivado? Rani, a previdência, né, assim como qualquer outro produto financeiro no nosso país, a gente acha que comete um erro na oferta desse produto. Nós falamos muito do produto e falamos pouco dos benefícios e do problema.
Então, a previdência, assim como o seguro de vida, a sociedade ela vai adquirir esse produto quando ela conhecer os seus problemas, as suas necessidades e entender o porquê daquele produto. O que aquele produto resolve de problema? Qual a dor que vai solucionar? Então, acho que nós temos um desafio, né? A gente vive num país que educação financeira é um tabu, é uma dor, e se a gente falar de educação securitária e educação previdenciária, o problema é ainda maior, né? Mas, como você disse, né, no mundo atual, no momento atual, o acesso à informação é cada vez mais fácil. Está na mão de todas as pessoas o acesso à informação. Então, a sociedade brasileira já conseguiu compreender, principalmente a partir de 2019, né, na última reforma da Previdência Social, onde foi muito discutido o déficit da Previdência Social no país, os efeitos da longevidade, né? Nós tínhamos ali um número de contribuintes, quando surgiu a Previdência Social, muito acima do número de beneficiários. Para a gente poder entender o que está acontecendo no nosso país, na década de 70, o teto máximo de aposentadoria do benefício da Previdência Social correspondia a 20 salários mínimos. Se fosse hoje, algo próximo de R$32 mil. Na década de 80, 83, correspondia a 10 salários mínimos. Hoje seria próximo de R$16 mil. Hoje nós temos um teto, né, de R$8.157, corresponde a 5,4, 5,5 salários mínimos. Então existe uma reforma na Previdência Social que ela é silenciosa e que ela ocorre ano após ano, que é a redução do teto em relação ao salário mínimo. Efeitos da longevidade, porque as contas não fecham. Nós temos o efeito da longevidade, a expectativa de vida do brasileiro cada vez maior, e as famílias tendo um número menor de filhos. Então nós temos um número menor de entrantes como contribuinte à Previdência Social. E isso a gente consegue, a sociedade consegue enxergar isso com acesso à informação e andando pelas ruas. A gente tem uma geração prateada cada vez maior e o número de crianças cada vez menor. Nós temos aí alguns números que falam que nós temos hoje no Brasil aproximadamente 40 milhões de crianças com menos de 14 anos de idade. Então o desenho da família brasileira mudou, né? Então as pessoas estão mais conscientes, principalmente depois da última reforma, que precisam se planejar para o futuro. Então é mais simples hoje você conversar com a sociedade a respeito de previdência privada, porque os exemplos estão dentro de casa, né? A gente está vendo os pais, os avós vivendo por mais tempo e com necessidades financeiras e sem recursos. Então é mais fácil falar com a sociedade. Mas eu insisto, a gente precisa ainda falar dos benefícios da Previdência e um pouco menos do produto Previdência. Muito interessante isso que você está dizendo. Isso me lembra duas coisas, dois gatilhos. Um é um gatilho familiar. A minha avó teve 10 filhos. Minha mãe, 3. Eu, 2. E eu estou bem na média ali, os brasileiros acho que tem 2,5, e a tendência é em poucos anos, 2060, a gente já está abaixo da taxa de reposição, ou seja, menos de 2 filhos por cada casal. E a partir daí a gente tem uma base contribuinte cada vez menor para sustentar uma população inativa, né, uma população que está ali na aposentadoria, cada vez menor. E aí, para quem não entende, na Previdência Social, basicamente, os ativos de hoje pagam os aposentados de hoje. Então, claro que a gente vai investindo e acha que meu dinheiro está ali guardado e no futuro eu vou usar esse dinheiro, mas na verdade ela tem um sistema universal onde o recurso que é usado para pagar os aposentados de hoje são os recursos que estão sendo capturados hoje. E com essa base cada vez menor e a base de cima, né, o numerador cada vez maior, a gente tem um problema de longo prazo. É muito interessante isso que você trouxe da reforma silenciosa. Eu acho que a última grande reforma foi em 2019, mas essa silenciosa ocorre todo ano, que é uma redução desse benefício, né, pensando no futuro. E um outro tema que você trouxe também, que eu achei muito interessante, é sobre como falar dos benefícios e das dores. Eu vou lembrar daquele artigo que a gente discutiu, uma conversa que a gente teve que virou um artigo, que é sobre a máquina do tempo. Se a gente pudesse dar uma máquina do tempo a todo mundo que chegou na melhor idade, que chegou naquele momento ali da economia prateada, e perguntar a ele, você topa voltar comigo e assinar um plano de previdência? Você topa vir comigo nessa máquina do tempo?
assinar um plano de previdência e depois a gente vem para o futuro novamente, ou seja, aquela oportunidade que a pessoa teve no melhor momento, né, naquela fase que ela estava mais ativa financeiramente, a oportunidade de construir algo para o futuro que com certeza ajudaria muito. Eu lembro uma vez que eu estava pegando o Uber aqui e era um senhor já, e a gente começou a conversar. E aí ele contou, eu era taxista, eu tinha uma vida boa, porque a gente também sabe que essa questão mudou muito a dinâmica, mas quem tinha uma praça de táxi já tinha uma certa renda, mas ao longo da vida, o negócio táxi também não foi indo tão bem, eu me aposentei, mas me aposentei com um salário mínimo, e agora precisei voltar a trabalhar para complementar a renda em casa. Então, eu fiquei imaginando a linha do tempo dele, né? Naquele momento que ele estava com a maior renda, se talvez ele tivesse recebido uma oferta, uma orientação de fazer uma previdência, ele não precisasse, naquela idade, ter que voltar a dirigir, né? Então, esse acaba sendo um reflexo da sociedade, é um pouco do que você trouxe, de como a falta de informação prejudica, no final, o próprio cliente, né? O próprio cidadão, né, Cláudia? Com certeza, com certeza. Eu acho que a importância da previdência para o cliente em si, como nós estávamos falando, tem um aspecto da longevidade, né? Mas é importante que a previdência não seja vista como um fundo de investimento, né? A previdência não é só um fundo de investimento, ela é um produto de planejamento estratégico. Na medida inclusive em que tributário. Inclusive tributário. Na medida em que eu vejo a previdência como um fundo de investimento, eu só olho para a rentabilidade eventualmente e faço resgates antecipados, quando a vocação do produto é um produto de longo prazo. Nós vamos ter oportunidade de falar, mas se eu elencar aqui os benefícios da previdência, quando eu falo de ausência de come-cotas, é muito importante a gente analisar o quanto a capitalização sem come-cotas é vantajosa. Muito interessante, eu já vi um estudo seu sobre isso. Outro ponto relevante você tem uma liquidez sucessória. Eu sempre digo que legado não é aquilo que você deixa para os seus herdeiros, mas aquilo que você deixa neles. E a tua estratégia de investimento é um espelho disso, é um reflexo disso. Isso é muito interessante, porque na prática, isso que você falou de deixar neles, né, e não só deixar para eles, você está falando de legado, acompanhando aqui o dia a dia, eu percebo que muitas vezes os herdeiros que recebem recursos voltam a reaplicar na Previdência e passam a usar a Previdência como um instrumento de sucessão, pensando na próxima geração. E aí você sai um pouco daquela máxima que o Augusto Cury trouxe do pai rico, filho nobre, neto pobre, sim, que o patrimônio vai se dilapidando geração a geração, né? Agora a gente conversando um pouco sobre essa questão da sucessão. Eu gostei da sua frase, né? A Previdência, ela é um instrumento de sucessão, de liquidez... De liquidez sucessória. Liquidez sucessória. Sim. Muito bom. Isso podia virar um corte, hein? Muito bom. Rogério, você já teve algum exemplo prático dessa liquidez sucessória, usar a Previdência como sucessão? Sim, Rani, mas queria só fazer uma observação, né, na fala da Cláudia, que foi espetacular, de não enxergar a Previdência como um produto simples de investimento, né, um fundo de investimento, e aí voltando naquela questão da dor, né, porque tem uma frase que eu uso muito com os meus clientes, é a frase de que todos nós temos uma dívida inegociável a ser paga a nós mesmos no futuro. E essa dívida tem nome e sobrenome. É dívida da dignidade no momento da aposentadoria. É a dívida da dignidade no momento da aposentadoria. E só tem uma maneira inteligente de se pagar essa dívida, né? É criando a sua caixinha da dignidade financeira no momento da aposentadoria, entendendo qual é o tamanho dessa conta, né, porque não adianta eu não entender o tamanho da conta que eu tenho que pagar no futuro, e a maneira inteligente é pagar essa dívida, entendendo que parte do dinheiro que eu produzo hoje não é só do Rogério de 54 anos, é do Rogério de 65, do Rogério de 70. Do futuro. Isso, e o Rogério de 65, o Rogério do futuro vai cobrar o Rogério de 54 se ele não poupar o dinheiro que é dele, né?
Então, por que é uma maneira inteligente? Por quê? Porque tem isenção de come-cotas, porque tem incentivos fiscais, porque é uma ferramenta de planejamento financeiro e planejamento tributário, porque é uma ferramenta que pode se tornar uma ferramenta de planejamento sucessório. Então tem várias vantagens, né? E eu tenho sim vários exemplos ali de pessoas que hoje conseguem manter o padrão de vida e ter dignidade financeira porque se planejaram através da previdência ao longo da vida, e pessoas que se planejaram também para esse processo sucessório, né? Por exemplo, eu estou tratando um cliente agora nessa situação, que é um médico, também produtor rural, e tem 2 filhos. Um dos filhos atua com ele na propriedade rural, ajuda ele na propriedade rural e conhece do dia a dia da propriedade rural. A outra filha é designer, que mora na Austrália, né? Que não se envolve no dia a dia. Então ele tem hoje um conflito ali entre os 2 filhos, né? Porque uma vive do dinheiro da propriedade rural, porque não consegue se manter sozinha lá fora, ainda não tem recursos para poder ter a sua independência financeira, e tem um filho que vive ali o dia a dia. Então, através da previdência, né, através do VGBL, pegando parte do recurso e aportando no VGBL e colocando a filha como beneficiária e também de uma boa apólice de seguro de vida como complemento ao planejamento sucessório, ele está desenhando um acordo entre os 2 filhos para que, na ausência dele, a propriedade rural fique com o filho e a filha receba o mesmo valor correspondente à propriedade rural através do VGBL e através de uma apólice de seguro de vida. E aí ele resolve um problema de planejamento sucessório e de um possível conflito dos filhos na sua ausência, né? Então, é tudo parte de um planejamento financeiro e entender a previdência privada, e nesse caso o seguro de vida, como ferramentas de solução de um problema e não simplesmente como um produto financeiro. Esse cliente é super preparado, né? É muito bom que todos os clientes fossem assim. Às vezes eu tenho dúvida se esse cliente é super preparado ou muito bem orientado, porque eu lembro de uma conversa que a gente já teve, você já falou isso, sobre não existir uma escassez de demanda. Os clientes querem, eles pensam no futuro, mas às vezes existe uma escassez de oferta. Faltou alguém que orientasse, porque não tomar a decisão da sucessão, a gente sabe que é a pior decisão a ser tomada, né? Eu acho que tem 2 problemas, né? Nós temos uma escassez da oferta e muitas vezes a oferta é feita com má qualidade, porque se pauta muito na questão de taxas de rentabilidade de produtos, de questões tributárias, de modelo de declaração, mas esquece de fazer uma anamnese do cliente, uma análise do cliente, quais são as suas dores, quais são as necessidades, quais são os seus objetivos, porque a gente precisa fazer isso primeiro para poder entregar esses produtos como solução ideal e não simplesmente como um produto. Então aí nós temos um grande desafio no nosso mercado e eu acho que aqui a Caixa Vida e Previdência tem trabalhado bastante nessa dor do mercado através da sua escola de negócios, através dos treinamentos, dos cursos, de todo o seu time comercial, de todos os economiários, para que faça a entrega de forma adequada ao perfil e à necessidade do cliente. Isso faz todo sentido. Eu lembro de uma conversa que eu tive ontem com um colega nosso aqui também, especialista, Edgar Abreu, e ele fez um comparativo que eu achei muito interessante, que é sobre a dinâmica do crédito versus a dinâmica do investimento para o futuro. No crédito, a gente pega um empréstimo e tem aquele momento de euforia. Igual quando a gente faz uma viagem muito cara, que tem aquele momento de euforia. Depois eu preciso pagar a fatura, pagar cada parcela. Então eu tenho um momento de alegria e muitos momentos ali de nem tão alegre assim, tendo que pagar aquilo que você pegou emprestado. No investimento, a lógica é invertida. Você tem vários momentos onde você precisa se doar. Você tira do hoje, deixa de gastar no presente, mas você depois tem um baita momento de alegria. E o grande ponto é que se você não fizer esse movimento, lá na frente você se arrepende e você não tem mais tempo, né? O tempo acaba sendo um fator primordial, e inclusive nos juros compostos, né? O tempo joga o recurso lá para cima, ainda mais com a taxa média de juros que a gente vive hoje, né? Então, muitas vezes, o cliente está perdendo uma grande oportunidade até de mercado, de conseguir fazer o investimento dele evoluir bem,
com uma taxa de juros real muito alta que está no país e que isso poderia alavancar muito o patrimônio dele e reduzir o esforço para ele chegar no mesmo montante lá no fim. Por isso, um dos melhores exercícios que o cliente tem a fazer para poder entender e ter essa euforia ao optar por um plano de previdência é se imaginar para o futuro. Como eu quero estar vivendo aos 65, aos 70 anos de idade, morando onde, com qual qualidade de vida, qual vai ser a minha rotina diária, porque ele se imagina e ele passa a desejar aquele futuro, então ele compra aquele futuro. Uhum. Como é que eu quero que seja o planejamento sucessório, o acesso ao patrimônio que eu construí ao longo da vida pelos meus herdeiros? Então eu passo a planejar a compra daquele daquele processo sucessório. Então se imaginar o futuro, você compra esse futuro. Né? Por isso que eu gosto das técnicas das caixinhas, né? Porque aí ele compra aquela caixinha da sucessão, ele compra a caixinha da previdência e aí para de guardar só por guardar, investir só por investir. Porque quando eu não tenho um objetivo, aquele dinheiro passa a ter uma liquidez e eu uso aquele recurso e me arrependo no futuro. É o ponto que a Cláudia trouxe. Se você olha como um fundo de investimento, você vai antecipar resgate, sim, você vai enxergar aquela disponibilidade ali. A gente falou muito do produto, da previdência complementar, e eu queria falar um pouco agora sobre a questão tributária desse produto, né? Ela é uma questão tributária complexa, tem várias possibilidades, né? E nos últimos anos a previdência teve alguns ganhos e algumas perdas ali, tributariamente falando, né? Vencemos algumas batalhas, perdemos outras. Como você enxerga toda essa dinâmica tributária do produto, Cláudia? O mercado foi muito chacoalhado com a determinação de 5% de IOF sobre os aportes em VGBL exclusivamente, não PGBL, mais o VGBL. Em 2025, o que exceder a 300 mil por seguradora, este excedente incorre 5%. E o ano que vem, o que exceder a 600 mil por CPF incorre 5%. Né? Isso chacoalhou o mercado. Né? É importante, mais uma vez, lembrar a questão dos benefícios da previdência privada. Eu vou elencar alguns novamente. Capitalização constante. Fluxo de renda estável no futuro. É diferente de produtos que a gente chama de dividendários. Né? Esses produtos têm uma renda, os dividendos eles não têm uma garantia de estabilidade. Ele depende da lucratividade da empresa, ele depende de aluguel, enfim, de uma série de coisas. E ele tem o fenômeno que eu vou tornar um pouco mais técnica a conversa, o ex-dividendos. Quer dizer, ele é tirado do valor do ativo. Né? A Previdência ela mantém uma renda constante. Além disso, ela tem uma coisa muito importante, que é a ausência, ela não entra em inventário, então ela vai direto para é a tal da liquidez sucessória. Mais importante ainda, a ausência do imposto de ITCMD. É um imposto que agora, na reforma tributária, ele é escalonado até 8%, os estados determinam essa progressividade, mas mais ou menos acima de 300 mil você já incorre numa alíquota quando você vai transmitir o teu patrimônio de 8%. Se eu contar os custos advocatícios e cartorais, isso chega a uma média de 13%. Isso significa que a cada 1 milhão que eu transmito aos meus herdeiros, eu deixo 300 mil, em média, de imposto. Se forem 5 milhões, eu deixo quase 1 milhão como ITCMD e custos advocatícios e cartorais do inventário. Então, existe sim a dor tributária, a dor de uma reforma tributária que não tem só a intenção arrecadatória, mas também de simplificação dos nossos tributos, mas vamos alertar que os benefícios ainda superam a questão do IOF. Isso é bem interessante que você trouxe, né? Você trouxe 2 pontos. Primeiro, o IOF versus o ITCMD. O ITCMD, ele é cobrado lá na frente sobre o patrimônio total. Exato. O IOF é cobrado no início sobre os aportes que excederem e sobre o patrimônio inicial. Exato. Então, se a gente pega 1 milhão e aplica aí por 10 anos, nessa taxa aí de 15%, você tem mais de 5 milhões no futuro. Você vai pagar ITCMD sobre 5.
e você talvez poderia ter pago o IOF sobre um. Exato. Então, fazendo aqui um comparativo, a gente consegue achar cenários que talvez ainda assim faça sentido o investimento em VGBL, mesmo acima do limite, para aquele cliente que tem pressa. Sim. É claro que a gente pode também, e o cliente também pode fazer isso, o investidor, ele pode organizar os aportes limitados a 600 mil, né, a partir do ano que vem, 300 mil nesse semestre, para que ele faça esse planejamento e ele faça os investimentos 100% isentos, mas também tem aquele investidor que já tem uma grande monta, que vai fazer uma sucessão em algum momento e ele vai ter que escolher o imposto que ele vai pagar. Se ele vai pagar o IOF agora ou o ITCMD, sobretudo, mais lá na frente. Claro que a gente falou do ITCMD aqui, e esse não era um ponto pacífico até o ano passado. Sim. Sobre a Previdência. Sim. Né? Tem estados que cobram, estados que não cobravam, isso gerava uma insegurança jurídica grande, e o que a gente teve foi um afastamento total agora da cobrança, né, por uma resolução geral, né, e vinculante ali do STF, que decidiu que Previdência, VGBL, ele é, para fins tributários, ele é um seguro. Exato. E por isso, por essa natureza securitária, perfeito, ele está isento do ITCMD. Então, pelo menos o ITCMD a gente sabe que não paga, vai de 2 a 8, você trouxe ali as alíquotas progressivas, né? Muitos estados já aplicam a regra ali da alíquota Sim. progressiva, e a gente tem uma decisão que o cliente tem que fazer. Paga 5 agora, ou paga 8, 10, 20% quando você somou ali com as despesas cartorárias lá na frente, em cima do todo, inclusive em cima do que rendeu. Então, vale a pena uma boa consultoria, sentar com o cliente, papel e caneta e calcular tudo isso, né, Rogério? Com certeza, né? E com as contas, né, com o exemplo que a Cláudia deu, fica nítido, né, que é uma decisão inteligente. Então, o que falta é sentarmos com o cliente, né, e mostrarmos para o cliente essas contas, esse cenário. Então, mesmo com a incidência de IOF sobre os aportes, ainda é uma ferramenta de inteligência financeira, de planejamento tributário. Né? Então, ele precisa enxergar dessa forma, precisa compreender dessa forma. E o que você disse, Rani, ele é também muito importante, né? Porque quando ele entende que ele precisa fazer um planejamento sucessório, né, e quando ele compreende essa necessidade, essa dor mais cedo, ele pode fazer esse escalonamento dos seus aportes dentro dos 600 mil reais a partir do ano que vem. Então ele pode aportar ali 50 mil reais, quer dizer, quando ele cria ali, ele entende que tem uma dor, que tem uma necessidade e cria a sua caixinha do planejamento sucessório, ele pode planejar esse planejamento, né, esse planejamento sucessório, fazendo seus aportes ali dentro de 50 mil reais mensais ou 600 mil anuais para poder também não ter a isenção do IOF. Agora, aquele que conheceu esse problema tarde demais ou que tem a necessidade de um aporte, ele fazendo essas contas, ele vai chegar à conclusão que mesmo com o IOF é uma decisão de inteligência financeira. É muito interessante. E aí eu pergunto a vocês, e se uma seguradora decidisse assumir a vanguarda do mercado e lançasse um cashback no IOF, né? Um IOF back? E aí eu estou falando de si, mas estou brincando com vocês, eu sei que vocês já conhecem e acompanharam, né, o nosso lançamento. Lançamos segunda-feira um produto que troca a fidelidade, ou seja, o cliente que fica com a gente mais tempo, pela isenção completa do IOF nos aportes aí acima dos limites de isenção. É o nosso novo produto IOF Back, eu sei que você acompanhou, agradeço a Cláudia aqui que fez o lançamento oficial aqui dentro. O que é que você achou desse produto? Como é que ele se encaixa aí em todos esses cenários que a gente colocou, de desafios tributários ali, né? O cliente vai para a ponta do lápis realmente para achar a melhor composição tributária e sucessória. O que você achou do produto, Cláudia? O IOF Back, contextualizando para o nosso público-alvo, para o nosso público estratégico que está nos assistindo, assim que você aporta, né, na Previdência, a própria Caixa Vida e Previdência identifica se há necessidade de incidência do IOF dos 5% sobre o excedente determinado. Ela própria, de forma transparente, sem o cliente precisar tomar nenhuma atitude, em 45 dias, este desconto do IOF
ele retorna para o cliente, sob forma de aporte incentivado. E o dinheiro é devolvido ao cliente, né? É uma devolução tributária que a Caixa faz, conservando o propósito do produto, que é de longo prazo. Então, em 45 dias, aquilo que era um custo tributário retorna para o cliente, é devolvido para o cliente e volta a ser capitalizada, volta a capitalizar. Então, eu acho que tem aí, neste produto, neste lançamento da Caixa, uma inovação, uma exclusividade, tem algo que a gente tem que denotar, que é o posicionamento da instituição, que não confunde segurança com inovação. Uma não se opõe à outra. Ela foi inovadora em implementar este benefício e, nesse sentido, o posicionamento da instituição é aquela que olha para o cliente e que mantém a segurança. Isso foi surpreendente. Eu não vi, há muito tempo na história do mercado financeiro, eu vi uma resposta tão rápida e com segurança e com transparência para o cliente. Eu sou pessoalmente milheiro e gosto de um cashback, gosto de milhas, mas cashback de 5% eu nunca tinha visto. Então é muito interessante, eu também admiro muito, né, e tenho orgulho em fazer parte desse time que conseguiu enxergar essa oportunidade no mercado, até para apoiar o cliente nesse momento de sucessão, oferecendo um produto que retorna, né, o cashback para o cliente, retorna o custo do IOF quando necessário, quando o IOF é cobrado. É claro que é um produto que também exige ali uma troca de fidelidade, então isso vai funcionar bem para os clientes que ficam ali os períodos propostos ali de fidelização, né? Caso o cliente saia antes, ele vai ter uma cobrança que vai ser muito proporcional ali ao IOF. Mesmo nos cenários onde há a cobrança do carregamento de saída que compensa o IOF, né? Se for um cliente que fez um aporte e resgata num período curto, o recurso que ele recebeu rende para ele. E isso vai reduzindo o custo do IOF dele ao longo do tempo. Então é como se, ao longo do tempo, aqueles 50 mil que ele pagou de IOF, pensando num cliente que pagou 1 milhão ali, 1 milhão tributado, esses 50 mil, ele vai retornando em forma de rendimento. E se ele fica o período inteiro e não paga esse rendimento, fica todo revertido para ele, senão esse rendimento serviria, inclusive, para custear o próprio carregamento de saída, se ele precisar sair antes. Então eu achei muito inteligente, intuitivo ao mesmo tempo, e um produto que se encaixa em vários cenários. E aí eu queria ouvir do Rogério, em quais cenários, Rogério, você consegue identificar que faz sentido para o cliente buscar o produto? Mohani, primeiro assim, né, reforçando o que a Cláudia disse, né, é uma decisão extremamente inovadora, né, de uma empresa com tradição, né, uma empresa sólida, né, e a gente costuma muito escutar no mercado que as gigantes demoram a dar um passo. Uma empresa tradicional inovando, né? Então a gente viu isso, a Caixa tomando, né? A Caixa Vida e Previdência tomando essa decisão, e com 26 anos atuando nesse mercado, eu também comungo da mesma opinião que a Cláudia, né? Eu nunca vi uma empresa de um porte Caixa Vida e Previdência tomar uma decisão tão inteligente e inovadora num curto prazo de tempo, né? Transformou um desafio em um possível obstáculo para quem não fez as contas, né, e não enxergou que mesmo com o IOF é inteligente optar por um VGBL no planejamento sucessório, mas fez de um desafio, um obstáculo, uma grande oportunidade e uma grande decisão para que possa atender o seu cliente final, levar uma solução para o cliente final. E eu acho que atende todos os perfis de cliente, mas principalmente aquele cliente que está tomando a decisão por um planejamento sucessório, talvez num momento muito tardio, né? Já com um patrimônio muito consolidado, que requer um investimento maior. Então isso traz para o cliente uma solução que atende todas as suas necessidades sem o obstáculo do IOF. E quando fala da questão de fidelidade junto à CVP, não me preocupo. Por quê?
porque tem uma excelente gama de oportunidades de fundos e com uma excelente gestão, né? Os resultados vêm mostrando isso ao longo do tempo. Então, como eu tenho ali uma diversidade de fundos e todos os fundos com uma boa gestão, e aquele dinheiro é para um planejamento sucessório, caso mude algum cenário econômico no futuro, eu posso fazer ali a migração dentro da própria Caixa Vida e Previdência. Então, essa fidelidade não é nenhum obstáculo. Muito bom. Esse é mais um benefício da Previdência, né? Talvez que a gente não tenha discutido. A possibilidade de você fazer trocas de estratégia de investimento sem antecipar um imposto ou sem realizar um resgate, né? Diferente de outras modalidades, cada vez que você muda a sua posição, por exemplo, você sai de uma ação para outra, você precisa vender a ação, comprar a ação. Você sai de uma estratégia de fundo para outra, você precisa resgatar, realizar o imposto, e na Previdência você tem essa flexibilidade de mudar a estratégia conforme sopra os ventos e conforme melhor estratégia de investimento, de alocação, sem realizar um resgate, sem dar um ponto final ali, sem precisar pagar, por exemplo, o imposto de renda, sobre resgate, além da retratabilidade, que eu acho que a gente também não tinha discutido, né? A possibilidade de mudar de progressivo para regressivo, até antes do primeiro resgate. Isso é uma novidade também, uma lei de 2024, super recente, muita gente nem sabe disso, mas que ao contratar um plano de previdência no modelo progressivo, você pode depois decidir pelo regressivo, contando o prazo regressivo desde o início, antes do primeiro resgate. E aí você falou também sobre fidelidade. Uma coisa que é interessante é a melhor estratégia tributária da Previdência, ou a menor alíquota pelo menos, não posso dizer a melhor estratégia, mas a menor alíquota a gente pode afirmar é 10% no regressivo, que a gente alcança depois de 10 anos. Com 10 anos a gente já tem todas as carências do produto vencida. Então, somando aqui tudo que a gente conversou, eu também consigo enxergar aí uma grande oportunidade. Não sei se vocês acompanharam, mas o mercado da Previdência esse ano perdeu em torno de 30 bilhões de reais. Esse foi o tamanho, né, do baque que teve para o mercado, principalmente com esses não aportes que deixaram de ser realizados por alguns investidores que faziam aportes ali superior aos limites de isenção. Então, acho que a gente traz com esse produto uma grande oportunidade de resgate, né, Cláudia? Sim, eu acho que na teoria moderna de diversificação de investimentos, essa diversificação ela é feita por propósitos. Isso não é uma metodologia ideológica, nada disso. É onde cada produto tem uma vocação. Os produtos de investimento eles têm vocações de liquidez, de risco, de crédito, de operação. Então, e você tem os seus propósitos. Então, cada produto, se nós formos falar em estratégias de buckets ou cestas de investimento, você tem produtos destinados a emergências, a segurança, que são os seguros, as previdências, até as previdências, os títulos de liquidez imediata. Você tem a tranche, né, de investimentos que deve servir à geração de renda, à manutenção do dia a dia. Você pode ter uma tranche, uma cesta de investimentos dedicada a aspirações suas, que pode ter um risco modulado um pouquinho maior, uma liquidez um pouco menor. E você tem os produtos dedicados à longevidade e ao legado. Então, um não exclui o outro, né? Um não exclui o outro. Cada um tem os seus objetivos. Caso contrário, nós iremos correr atrás da volatilidade. Nós seremos reféns da volatilidade do mercado, buscando sempre a melhor rentabilidade, a rentabilidade da hora, que muitas vezes dura muito pouco, ou muitas vezes é um ruído de mercado apenas. Então, para um planejamento, mais uma vez, o Fundo de Previdência Privada, ele é um instrumento de planejamento. Ele não será o único a sustentar o seu futuro, mas ele tem benefícios muito importantes na sua estratégia, no seu bucket, na sua cesta de longevidade, no seu colchão de segurança, na medida em que você avança na idade e perde algumas capacidades e autonomia. Muito bom esse conceito dos buckets,
Ele, para mim, eu enxergo 2 grandes buckets para começar: reserva de emergência e investimento para o futuro. Né? Você precisa ter uma reserva de emergência antes de começar qualquer coisa. É claro que o valor, se é 6 salários, 12 salários, depende muito do perfil ali de cada cliente, mas ter essa reserva de emergência para começar é importante, e começar investindo no futuro também é muito importante, né? Eu acompanhei casos muito bonitos de pais que fizeram a previdência para o filho, e na Caixa Vida e Previdência a gente tem o Preve Crescer, de histórias lindas que o pai usou o tempo, que é o que o filho, né, uma pessoa que acabou de nascer tem, e eu tenho um filho de 6 meses e já fiz a previdência dele, porque o que ele tem é muito valioso. Ele tem muito tempo na minha frente. Com mais tempo, menos investimento, né? Eu consigo, com um valor menor, fazer um patrimônio para ele mais relevante no futuro. Então, reserva de emergência e investimento do futuro, o quanto antes, melhor, né? Você concorda com essa afirmação, Rogério? Concordo, porque o tempo faz toda a diferença, né? Quando você faz esse planejamento para poder suprir a sua necessidade de recursos, os efeitos da longevidade, a questão do planejamento. Eu acho que esses dois buckets aí, sobre o pilar de uma boa apólice de seguro de vida, é o planejamento ideal para que todo cliente possua, todo cidadão brasileiro possua. Muito bom. Muito bom. Chegando aqui no final, eu queria agradecer a vocês dois por estar aqui conosco, por serem a voz também da Caixa Vida e Previdência, né? Rodando a rede. Cláudia tem conversado bastante com o nosso time aqui de alta renda, o Rogério já rodou com a gente o Brasil inteiro, e a gente está junto, levando informação, levando a cultura da Previdência e a cultura de seguro para cada vez mais brasileiros, e isso é um pouco da nossa missão. Tá aqui hoje falando também sobre Previdência e falando sobre esse produto, né, inovador, num cenário de desafios, né, um cenário desafiador. Você falou, né, o quanto o mercado ficou mexido ali com o IOF, e a Caixa Vida e Previdência trazer essa solução, né, e compartilhar com o cliente dessa dor, de certa forma. Eu entendo que também é um ponto muito alto dessa semana. A gente está bem feliz com o lançamento, com a parceria junto com vocês. E aí eu quero convidar você que está nos assistindo, que ainda não conhece os nossos produtos, que não sabe aqui o que é IOF Back, que não sabia que a Previdência tem um custo de IOF quando passa de determinados limites de isenção, que procurassem as nossas unidades, procurassem o seu gerente da Caixa, para conversar sobre futuro, conversar sobre planejamento. E convido também aos colegas da Caixa que têm nas mãos esse produto único no mercado, que, como pioneiros aqui, a gente sabe que a possibilidade é grande de outras empresas lançarem um produto similar, mas hoje só o colega Caixa, né, só o empregado aqui da Caixa, que conseguiria ofertar um produto de previdência com IOF Back para aqueles casos que superam o limite de isenção. Isso é motivo de muito orgulho. Foi um prazer estar aqui com vocês nessa tarde. Muito obrigado, Cláudia. Muito obrigado, Rogério. Eu que agradeço, Rani. Um prazer enorme, e eu falo sempre, né? Estar ao lado da Caixa Vida e Previdência é um motivo de orgulho, porque em matéria de propósito, quando a moeda a ser medida é propósito, e isso faz todo sentido quando se pensa num relacionamento de longo prazo, a Caixa Vida e Previdência, a Caixa Seguridade é líder no mercado, né? Porque tem na sua veia, no seu DNA, o propósito de cuidar, proteger e planejar. Então é um orgulho estar aqui com vocês, e um orgulho maior participar desse bate-papo aqui ao lado da Cláudia. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Cláudia. Obrigado você aí de casa. Continue acompanhando a gente nas redes sociais, em todos os nossos canais. Teremos outros videocasts para a gente falar aí de todas as novidades que estão acontecendo aqui na Caixa Vida e Previdência e levar informação de qualidade para vocês. Muito obrigado. Até a próxima.